Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do Mais Mulher, esse espaço que é meu, seu e de todas as mulheres. E semanalmente trago diversas convidadas extremamente especiais, com um poder ali de empoderamento muito forte. E hoje a minha convidada especial é a Giovana. Giovana, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Obrigada a você, Laís. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde, né? Que é esse tema tão importante. Para quem não me conhece, eu sou médica, né? Especialista em emagrecimento e saúde intestinal. E é uma honra estar aqui no programa hoje. Obrigada. E hoje o tema vai ser nutrologia, menopausa e saúde intestinal. E, Giovana, explica um pouquinho pra gente, né, quais são os impactos da saúde alimentar, saúde nutricional para a saúde física e mental das pessoas? Certo. Então, assim, um corpo bem nutrido é um corpo saudável, né? Então, nós precisamos dos nutrientes pra gente ter aí uma saúde adequada, pra gente ter formação de hormônios, pra gente ter um metabolismo adequado. E o que eu mais pego no meu consultório hoje são as deficiências nutricionais, né? Então, temos milhares de nutrientes, então complexo B, vários tipos de vitaminas. Mas o que eu mais vejo no meu consultório hoje, por exemplo, deficiências de ferro, B12, vitamina D e zinco, né? Nós estamos aí numa onda de pós-bariátrica, então são pacientes que demandam muito atenção na parte nutricional. Eu acho que nutricionistas podem até falar melhor que eu, mas como é a realidade no meu consultório, é algo que eu sempre friso muito com os meus pacientes, a importância da boa alimentação, daquele pratão colorido, da variedade, né, alimentar, para prevenir a formação de hipovitaminose. Então, por exemplo, nós mulheres que temos um ciclo menstrual, a gente corre muito risco de ter deficiência de ferro, né? Então eu pego com frequência as mulheres que chegam pra mim: doutora, eu tô tão cansada, meu cabelo não para de cair, eu não tenho vontade de fazer nada, eu tô com tontura. E aí você vai ver, ela tá com a ferritina ali de 50, de 30. Então realmente, né? Outra hipovitaminose muito frequente no meu consultório é a vitamina B12. Então, aquele paciente diabético que toma metformina, o paciente que tem alguma gastrite e faz uso crônico ali de omeprazol, ele tem uma chance maior de desenvolver essa deficiência, né? E muita gente não sabe, mas a vitamina B12, ela pode causar distúrbios neurológicos. Então o paciente chega para mim com queixa de perda de memória, o paciente tem dificuldade de concentração e ele pode até ter formigamentos nas extremidades e dor nos nervos, né, no caso. E a deficiência de vitamina D? É assim, eu acho que esse é o carro-chefe, né, que a gente mais pega. Eu vou falar a verdade, eu não sei nenhum paciente meu que não tenha deficiência de vitamina D hoje. Então, assim, a vitamina D é extremamente importante para a nossa saúde mental. Níveis adequados vão diminuir a chance de, por exemplo, ansiedade e depressão. E a vitamina D junto com o cálcio é extremamente importante para a nossa saúde óssea também. Então, se você tiver qualquer um desses sintomas que a gente está conversando aqui hoje, procure assistência médica, né? Enquanto tá só com sintoma, tá tudo bem. O duro é quando já ficou alguma coisa mais grave, né? Alguns pacientes já chegam com anemia pré-estabelecida muito grave e aí não tem mais como fazer reposição de ferro, aí a gente já passa para reposição de sangue mesmo. Então, quanto mais rápido esse paciente procurar o serviço médico para fazer o diagnóstico e o tratamento, menos impacto vai ter. Então, assim, eu acho que os nutrientes são bem importantes. E, Giovana, como que ocorre esse processo de deficiência? É algo rápido, né? Algumas pessoas, hoje eu não tomei X vitamina essa semana ou esse ano. Como que geralmente ocorre esse processo até chegar realmente a essa deficiência nutricional? Pode ser um processo bem longo, né? Por exemplo, a vitamina B12, a gente tem estoque de vitamina B12 aí por até 5 anos, né? Os pacientes veganos, eles têm um estoque ali, mas ele vai se degradando ao longo do tempo. E aí tem a questão alimentar, né? Nosso estilo de vida não é muito legal. Então nós não conseguimos ter uma variabilidade dentro da nossa comida, né? Como eu falei, alguns medicamentos interrompem essa absorção dos nutrientes, mas pode ser um processo lento ou longo. A vitamina D é um processo aí um pouquinho mais longo e também a gente tem que pensar que quase todos nós
Trabalhamos em locais fechados, não temos exposição solar no nosso dia a dia, usamos muito carro, então a gente não pega sol. E aí acontece a deficiência de vitamina D também. Em relação, né, a esse tema sobre a menopausa, como que gera esse impacto diretamente nas mulheres que estão enfrentando o processo da menopausa? Os nutrientes são importantíssimos para a menopausa, né? Essa mulher na menopausa, o risco dela desenvolver algumas doenças aumenta muito. Então, a gente falou que a vitamina D, ela, junto com o cálcio, está presente no metabolismo ósseo. Então, uma mulher na menopausa, ela deve estar mais exposta ao sol, se não conseguir fazer a suplementação adequada de vitamina D e ingerir alimentos com mais cálcio, né? Outros nutrientes muito importantes nessa mulher vai ser o aporte de ferro também. A mulher na menopausa, ela aumenta muito o risco cardiovascular. Então, ali até os 50 anos, o homem tem um risco cardiovascular muito alto. Após essa idade, o da mulher triplica. Então, a mulher na menopausa, ela tem que investir muito em alimentos ricos em antioxidantes, por exemplo, frutas vermelhas, e em alimentos ricos em ômega 3, né? Nozes, linhaça, peixes gordurosos, para ajudar a diminuir esse risco cardiovascular. Na menopausa também, as mulheres queixam muito das ondas de calor, da secura vaginal. E nós temos alguns alimentos, eu não sei se as pessoas sabem disso, que eles meio que mimetizam a ação do estrogênio, que tem um nome até que leva a isso, são os fitoestrogênios, né? Os fitoestrogênios são alimentos que vão mimetizar essa ação hormonal aí e pode ajudar a diminuir os sintomas da menopausa. Então, a gente encontra esses alimentos aonde? Na soja, no tofu, na semente de linhaça, na semente de gergelim também, em alguns legumes. Acho que se fosse para eu falar sobre alguns nutrientes mais importantes, eu focaria no cálcio e na vitamina D por conta da questão da osteoporose mesmo. E em relação, né, a esse processo da menopausa, porque muitas mulheres elas esperam chegar à menopausa para começar esse processo de autocuidado, de mudanças de estilo de vida. Existe alguma forma da gente cuidar para a gente conseguir prevenir alguns sintomas da menopausa? Sim, com certeza, né? A menopausa é uma fase cheia de segredinhos. Se eu pudesse dar uma dica só, seria musculação. Mulher que não começou a musculação, você tem que começar pra ontem, né? Na menopausa, a gente vai ganhar peso, infelizmente, né? Por conta das alterações hormonais, a gente vai ter um acúmulo de gordura maior, né, no nosso corpo. E a gente vai também, pra piorar tudo, diminuir a síntese de proteína. Então, a gente não ganha massa muscular. Se eu tenho pouco músculo, eu tenho um metabolismo mais baixo, então eu vou acumular mais gordura. Pouco músculo leva a uma saúde óssea, menos saúde óssea. Pouco músculo vai levar ao aumento da gordura abdominal, que vai levar ao aumento do risco cardiovascular. Então, a coisa é interligada com a outra. Então, eu sempre falo, musculação é o santo remédio. É o nosso, assim, é um alimento, um remédio, vamos dizer assim, barato, né? E que quase todo mundo pode praticar e que ajuda muito nessa fase da menopausa, muito mesmo. E, Giovana, não sei se acontece isso com você no seu consultório, mas vem diversas mulheres pra mim, né, com alguns relatos vinculados a uma dieta muito restritiva para uma perca ali de gordura, né, por causa do ganho de peso derivado da menopausa. E com isso elas começam a utilizar dietas muito restritivas, dietas da moda, né? E evitando ali alguns tipos de alimentos, inclusive carboidrato, gordura. E hoje, com base em alguns estudos, né, a gente sabe que a gordura de alguns alimentos é essencial para essa musculatura. Você poderia explicar um pouquinho mais pra gente sobre? Dessa mulher, a mulher que faz musculação, o carboidrato é extremamente importante, né? Na verdade, os 3 macronutrientes. A gordura boa ali no azeite, nas nozes, ajuda muito a saúde cardiovascular e até na sintetização de alguns hormônios, né? Depois a gente pode falar um pouquinho até de terapia de reposição hormonal. Os carboidratos, eles vão permitir que essa mulher tenha energia para praticar a musculação. E a proteína, que acaba que é o nosso macronutriente ali mais essencial. E o que eu mais vejo são pessoas que chegam no meu consultório com uma dieta super restritiva, com a proteína lá em cima. E acontece que a gente não vai conseguir absorver. O nosso corpo, ele só absorve de 1,6 a 2 gramas por quilo dia. Então não adianta você comer proteína em excesso e esquecer dos outros macronutrientes também, né? Porque sem proteína você não vai conseguir
dar o aporte para esse músculo crescer, né? Tanto que algumas pacientes minhas não conseguem comer carne. E aí a gente já entra com whey protein também. Né? Dentro dessa questão do músculo também entra a creatina. Que o pessoal acha que a creatina não é um suplemento muito adequado, que pode causar aí lesão renal, lesão hepática, mas isso é mito. A creatina hoje é o nosso suplemento mais estudado, a gente tem estudo de 1920. Ela é muito segura e ela também é um suplemento que vai ajudar nesse aporte aí pro músculo. Mas lembrando sempre que para o músculo crescer a gente também tem que comer. E mais uma vez, né, mais uma convidada falando dessa importância de a gente conseguir avaliar a pessoa individualmente. Então, para cada pessoa vai ser um estilo diferente de dieta, de suplementação, né? Então, sempre a minha dica, né, que eu dou para minhas pacientes, né, a gente pensar na função daquele alimento. Não eu seguir porque minha coleguinha tá seguindo, porque eu vi na TV, mas qual que é a função disso, né? E um acompanhamento profissional ele é essencial justamente para a gente conseguir compreender e ter resultados mais palpáveis, né? Realmente que a gente consiga atingir um resultado. Sim, a individualização é extremamente importante e eu acho que um grande marco dentro da medicina. A partir do momento que começou-se a individualizar ali o paciente, houveram resultados muito melhores. E agora, né, falando aqui um pouquinho sobre o intestino e qual que é a influência dessa saúde intestinal na absorção desses nutrientes, na saúde da mulher, na diminuição dos sintomas da menopausa, né? Inclusive, estava lendo alguns estudos que trazem também essa redução dos riscos de câncer estomacal derivado a essa saúde intestinal. Você poderia explicar um pouquinho? Intestino é ótimo. E aí a gente aborda dois temas que são totalmente tabu, né? A menopausa e o intestino. Então o paciente chega lá pra mim e eu pergunto, você olha seu cocô? Porque ninguém quer olhar o cocô, ninguém sabe a cor, ninguém quer falar. E eu sempre falo, gente, vocês têm que olhar o cocô de vocês têm que saber se tem resto de alimento ali, se tem sangue, se tem muco, como é que é, né? E o intestino, ele impacta diretamente na vida dessa mulher na menopausa, né? Então, o intestino, todo mundo sabe hoje em dia que ele é o nosso segundo cérebro, tá aí na mídia, todo dia sai um estudo novo. Então, a mulher na menopausa, ela tem alguns dos sintomas que ela tem podem melhorar se ela tiver um intestino saudável, né? A gente, lá dentro da microbiota intestinal, a gente vai ter o microbioma, que são a junção de algumas bactérias com seus genomas mesmo. E a gente tem o estroboloma lá no intestino. O estroboloma, ele sintetiza o estrogênio, né? Ele faz a metabolização do estrogênio, que é um dos hormônios que cai na menopausa. Então, quando a gente tem uma microbiota saudável, esse estroboloma vai agir de uma maneira saudável, né? Se eu tenho um intestino doente, eu vou ter uma microbiota defasada, então eu vou ter uma desbiose. E aí, eu não vou conseguir sintetizar, né, metabolizar esse estrogênio de forma adequada. Com a desbiose também, eu posso fazer o que a gente chama de leaky gut, né? O nosso intestino, ele é naturalmente permeável para passar ali os nutrientes que a gente precisa, né? Quando a gente tem uma desbiose, ou quando essa pessoa está muito inflamada, ou quando ela tem qualquer alteração intestinal, ela vai ter o leaky gut. O leaky gut é um aumento da permeabilidade intestinal e ele passa de tudo. Passa toxina, passa alimentos que não foram digeridos, passam bactérias. Isso é extremamente maléfico para o nosso corpo. Então vai aumentar os sintomas dessa mulher, não só da mulher na menopausa, tá? De todo mundo. Então vai aumentar os sintomas, vai aumentar a inflamação, vai aumentar o risco, inclusive, de doenças autoimunes, né? E em relação, né, dessa absorção de nutrientes, tem uma influência? Porque acaba ali que a gente percebe muitos pacientes, eu tô com deficiência ali na vitamina B12, vou tomando, suplementando, porém eu não sei se realmente essa vitamina B12 está sendo digerida, está realmente fazendo efeito por causa desse estômago. Então, em relação a B12, é sempre importante a gente falar, igual a gente estava falando, dos omeprazóis, né? Do omeprazol, do pantoprazol. O uso dessas medicações hoje em dia é totalmente indiscriminado, né? São medicações maravilhosas que vão fazer sua função. Mas eu pego o paciente que está tomando ali há anos. Quando a gente tem um uso de um inibidor de bomba de prótons, que são esses medicamentos, um uso crônico prolongado, a gente vai ter diminuição do ácido no estômago. Então, sem o ácido clorídrico lá nesse estômago, a gente vai ter menor absorção de B12, porque a gente precisa do fator intrínseco que está sendo produzido lá.
Então, se a gente não consegue produzir esse ácido de forma adequada, eu não vou conseguir absorver B12. Quanto mais o paciente for envelhecendo, também a produção tende a cair. Então, a mulher na menopausa, como ela está nesse processo de envelhecimento, ali a produção de ácido já começou a cair, então tem que sempre ficar atento à deficiência de B12. Sim. Em relação, né, a esse ácido estomacal vinculado ali à perca por causa do uso do omeprazol, quais seriam as outras alternativas que essa pessoa poderia fazer, utilizar para diminuir o uso? O uso do omeprazol, a gente tem muitos fitoterápicos hoje em dia, né? Eu adoro a espinheira santa, o aloe vera, então não substitui, são boas opções, né? Mas se o paciente não tiver com a gastrite ativa, se não tiver com sintomas, ele não precisa fazer uso dessa medicação contínua, né? Inclusive, para melhorar a acidificação desse estômago, para melhorar a condição que a gente chama de hipocloridria, tem algumas dicas também, né? Então, mastigar bem, né? Que hoje a gente vê que quase ninguém mastiga. Senta para comer na frente da TV, vai comer no trabalho e não consegue mastigar. Então, mastigação estimula a produção de ácido. Dá para você também consumir ali vinagre de maçã ao acordar, diluída na água ou antes das refeições também. É uma opção válida. E, Giovana, você tocou num assunto super interessante, né, desse processo de mastigação. E hoje tem ali, né, enzimas importantes no processo da saliva, né? Você poderia explicar um pouquinho mais pra gente? Porque nós, como psicólogos, né, uma das estratégias que a gente utiliza no processo de emagrecimento, no processo de mudança de hábitos para compulsão alimentar, e entre outros, né, é o processo de a gente prestar atenção ao comer, que é o processo de você mastigar mais, para você sentir o sabor, né? E além desse processo comportamental, existem fatores ali fisiológicos que influenciam a nossa saúde estomacal em relação à saliva. Sim, não é. A gente chama de mindfulness eating, né? Que é o processo de comer com atenção plena. Então, na mastigação já começa a digestão. Então, a boca é o primeiro local que a gente vai começar essa digestão. E ali a gente vai produzir algumas enzimas nessa saliva, né? Se você não consegue mastigar bem, ou por algum motivo você tem alguma alteração ali dental ou nas glândulas, né, da boca, você não vai conseguir ter essa secreção das enzimas na boca, das enzimas salivares ali. E isso vai prejudicar, já começa prejudicando a digestão, porque aí vai chegar no estômago, o alimento que não foi bem mastigado, que não teve essas enzimas da boca, ele vai chegar no estômago e o estômago vai ter mais dificuldade para digerir. Aí vai chegar lá no intestino e o intestino vai ter mais dificuldade de digerir. Aí vai chegar lá no intestino grosso e vai começar a fermentar. Porque vai ter um alimento que não foi bem digerido ali. Então as bactérias vão começar a fermentar. E aí vem gases, distensão abdominal, diarreia, constipação. E aí é interessantíssimo isso, porque a digestão começa na boca. E muita gente não fala disso, né? E acaba ali não levando tanto em consideração, né? Não, mas é só um padrão ali, isso não importa tanto. Mas existe ali uma ciência por trás que vai explicando esses formatos que a gente sugere para os nossos pacientes. Giovana, você também tinha entrado no assunto sobre reposição hormonal. Como que funciona? É indicado somente para pacientes já na menopausa ou então a pessoa mais jovem, né, que não está na menopausa, pode também começar com a reposição hormonal? Você poderia explicar um pouquinho pra gente? A reposição hormonal é um assunto bem polêmico, né? Porque ela pode ser feita antes da menopausa, ali no climatério, que são quando começam os sintomas iniciais. Tem um tempo para ser feita a partir do início dos sintomas, mas eu acho que o mais importante é essa mulher fazer esse exame periódico ginecológico para saber se ela tem indicação ou não, né? A gente vai avaliar a clínica do paciente, a gente vai avaliar se essa paciente não tem contraindicação. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma história pessoal de câncer de mama, ela não pode fazer a terapia de reposição hormonal. E aí a terapia de reposição hormonal são alguns hormônios que a gente vai colocar nessa mulher, e aí cada um vai depender do quadro da paciente, né, do que ela está sentindo. Mas é uma coisa muito individualizada a terapia de reposição hormonal. E é importantíssimo frisar que a mulher que tem indicação de terapia de reposição hormonal, ela pode fazer com segurança. A terapia de reposição hormonal na mulher com a menopausa diminui o risco dela ter osteoporose. Além de diminuir os sintomas, né, que é o que a maioria já reclama, diminui também o risco cardiovascular, né, que como a gente estava conversando, aumenta muito nessa fase da vida na mulher. E em relação das mulheres que acabam fazendo essa reposição hormonal sem acompanhamento médico, né, por conta própria mesmo, quais são os riscos? Muitos riscos, né? Então, primeiro que tem a questão da dose. Então, às vezes a pessoa faz uma dose muito baixa, então não vai surtir o efeito, ou faz uma superdose. Então,
mexer com hormônio não é fácil. Você tem que saber o que você está fazendo. Então tem que tomar bastante cuidado com... às vezes essa mulher não tem indicação nenhuma, aumenta o risco de trombose, pode aumentar o risco de alguns cânceres, né? Tipo câncer de mama, câncer de endométrio. Então, assim, a automedicação, não só na terapia de reposição hormonal, ela é extremamente prejudicial, né? Antibióticos feitos na automedicação, qualquer medicação, na verdade... Não só a terapia de reposição hormonal, mas todas as medicações não devem jamais ser feitas de maneira indiscriminada, né? Sempre deve ser feita, prescrita por um profissional capacitado e feito acompanhamento também, né? Porque ao longo dessa jornada a dose pode diminuir, pode aumentar. Então tem que ser algo assim analisado por um profissional. E a gente também tem percebido, né, um número muito elevado de pessoas tomando medicações para emagrecimento. Qual que é a sua opinião sobre, em relação às indicações? Todo mundo tem indicação ou não? Quais são os riscos? Existem outras alternativas sem ser a medicação? Com certeza. Vamos falar de novo da musculação? Da musculação, gente, primeiro a musculação, né? Foi o primeiro que tem musculação sempre. Mas as medicações, hoje aí a gente tem medicações incríveis, né? Temos a semaglutida, que é o Ozempic, agora saiu no Brasil o Wegovy. Temos também a tirzepatida, que é o Mounjaro, que são medicações que prometem uma perda de peso muito efetiva. O Mounjaro, até uma perda de peso ali competitiva com a bariátrica, né? Gosto muito das medicações para obesidade, porque a obesidade é uma doença, né? Você sabe quantas doenças a obesidade pode causar? Chuta a quantia aí. Ai, umas 100 e poucos. Mais de 230. Mais de 230 comorbidades. Então, assim, a obesidade, a obesidade ela tem que ser tratada. O que a gente vê são pessoas que estão ali com a gordurinha localizada fazendo remédio para emagrecer por conta própria, mesmo porque não precisa de prescrição médica, né? Então a pessoa chega na farmácia e compra. E isso, além dos riscos, né, dos efeitos colaterais, que são náuseas, vômitos, pode aumentar o risco de pancreatite, tá? Uma contraindicação. O paciente com histórico de pancreatite não pode fazer uso dessas medicações. Pode alterar também o funcionamento intestinal. E, inclusive, aumentar aí os índices de doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, como a disbiose. É um remédio maravilhoso quando bem indicado, mas também precisa de acompanhamento médico. Porque qualquer sintoma que você tiver, o seu médico vai te ajudar e vai também te dar o aporte necessário. Perfeito. E Giovana, que aula, né, que a gente recebeu aqui hoje, foi maravilhoso. E para quem está nos assistindo, como é que eu poderia consultar com você? É online, presencial? Como é que eu poderia entrar em contato com você? A gente faz um pouquinho de tudo, hein, galera? A gente atende online, presencial. Eu atendo na Clínica Vinhos, tá? Meu Instagram é doutora.giovana com Y e 2 N's. Sim, Adorno. Pode me procurar lá tem todas as informações. Pra quem não quiser consulta, mas quiser só informação também, tá tudo lá no meu Instagram. Perfeito. Pessoal, sigam ela. Eu sigo, acompanho, adoro as postagens, né? Vídeos, stories. Sigam a Laís também, ela é uma ótima psicóloga. E Giovana, mais uma vez, né, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite. Foi magnífico, realmente foi uma aula que a gente teve aqui. Eu espero que vocês, mulheres, com esse conhecimento, consigam ali ter algumas análises críticas sobre alguns assuntos, inclusive esse uso da medicação sem uma indicação para o emagrecimento, que a gente está vendo ali diversos fatores prejudiciais, né, nessas mulheres e nos homens também, né? E quero agradecer por vocês estarem aqui assistindo. E se você gostou, curta, comenta, manda indicações de temas que vocês buscam, compartilhe com amigos, familiares e a gente se vê no próximo episódio. Giovana, muito obrigada. Obrigada a você, Laís. Obrigada pela audiência, galera.